9, a parte A, por gentileza. Todo mundo achar comigo? Então, todo mundo achar, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Amém. Segunda Reis, versículo de número 7, capítulo 7, versículo de número 9, diz assim: Então disseram um para os outros: Não façamos bem, este é dia de boas novas. Amém? Amém. Não façamos bem, esse é dia de boas novas. Agora a gente vai lá no versículo de número 18. Versículo de número 18. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueiros de cevada e um ciclo, e um de flor de farinha, por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, né? Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida, Jesus Cristo. Nós queremos te pedir neste momento a tua graça, a do teu Espírito Santo, para pregoar a tua palavra. Senhor, nós não podemos, Deus querido, mas o Senhor pode. Eu queria te pedir, Deus, de poder e graça. Aleluia. Fala na tua igreja através desta palavra. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala comigo, Deus querido, para a tua glória. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, Pai. E a ti darei toda honra e toda glória. Oh Deus. Pai, usa, Deus querido, esta palavra para falar com o teu Senhor. Usa a minha vida, Deus querido, para a tua glória. Aleluia, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém, irmão? Amém. A história de 2 Reis relata, em 2 Reis capítulo 7, fala sobre uma grande fome que houve na Samaria. A fome era tão grande, tão imensa, que o povo começou a praticar a prática do canibalismo. Era tão grande a fome que eles estavam vendendo uma cabeça de jumento por 5, mais ou menos, ou 6, ou 7, 8 ciclos de prata. Oh, meu Jesus, eles estavam vendendo. Eles estavam vendendo uma cabeça de jumento para se alimentar. De tão grande que era a fome em Samaria. Oh, tão grande que era a fome. Eles não tinham mais recurso e eles começaram a negociar. Gastava. Por meio nos assentar em nome de Jesus. Amém. Eu sempre esqueço, mas depois da minha palavra podem todo mundo se acordar. No tempo de Jesus, Jesus sentava e todo mundo ficava em pé, escutando as pregações. Pois é, olha só pra você ver. Jesus. Vamos colocar uma pedra aqui para você sentar, a gente vai ficar em pé. Não, Jesus já está aqui na pedra dele. Aleluia. Amém. E assim aconteceu, quando havia aquela fome toda na Samaria, o rei Jorão, ele se angustiou muito, ele estava muito angustiado. E o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele cercou toda Israel, cercou tudo, toda a circunvizinhança ficou cercada, e eles não podiam mais nem importar, nem exportar alimento. Eles não podiam nem sair dali, estava tudo cercado. O exército da Samaria era muito forte. Era um exército numeroso, era muito forte e eles não conseguiram mais nada. Eles ficaram ali presos dentro da Samaria, que foi quando houve uma divisão das tribos, e 2 tribos, que chamada a tribo de Judá, ficou sendo a Samaria, que era uma parte de Israel. E quando aquele povo estava ali, eles estavam perecendo de fome, que eles estavam fazendo coisas terríveis para poder se alimentar. Comendo cabeça de jumento. Naquela época, no tempo antigo, no tempo da lei, o jumento era um animal impuro. Mas a fome era tão negra, o povo estava tão assim, né?
na pior ali, tão faminto, que eles estavam, até uma cabeça de jumento era alimento para eles. Eles brigavam por causa da cabeça de jumento e esterco de porco, esterco de pombo. Eles estavam comendo esterco de pombo porque não havia mais nenhum recurso para se alimentar na Samaria. E nenhuma dessas vezes, o rei Jorão, ele estava passeando sobre os muros do palácio, quando ele viu duas mulheres. E uma das mulheres falou para a outra assim: rei, eu quero que me ajude. E ele falou assim: eu te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Se Deus não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Ele falou assim: rei, eu fiz um pacto com essa mulher. Ontem eu falei com ela que ontem nós comeríamos o meu filho, porque de tamanho era a fome. Fizemos um pacto. Hoje nós vamos matar o meu filho e comer. E amanhã nós mataríamos o dela. Mas hoje ela não quer dar o filho dela para ser cozinhado ali e para alimentar eles. Aí o rei, ouvindo aquelas palavras, o rei se angustiou muito. O rei rasgou as suas vestes e se vestiu de saco, e ele se prostrou ali. E ele disse: nem se aconteça o que acontecer, não importa o que vai acontecer, mas eu digo que amanhã a cabeça de Eliseu estará sobre uma bandeja. Porque ele colocava a culpa ele estava ali colocando a culpa no profeta. Entende? Então, o que acontece? Eliseu, como diz a Bíblia, né? A Bíblia diz que nada acontece sem que antes seja revelado aos seus profetas, aos profetas do Senhor. E o rei mandou o capitão da guarda, aquele homem que era o braço direito do rei, e disse para ele: vai lá, desça e diga a Eliseu que ainda hoje a cabeça dele vai estar sobre a bandeja. Aí o rei desceu, o capitão da guarda desceu lá e foi até a casa de Eliseu, que naquela época era a escola dos profetas, a escola de Gilgal. Ali ficavam os profetas que estavam iniciando no ministério profético, e Eliseu era o professor deles. E eles estavam ali, e antes mesmo de bater na porta, Deus já havia falado com Eliseu. E Eliseu falou assim: vieram buscar a minha cabeça. Mas ele falou assim, mas só que o Eliseu falou assim: não abram a porta. Mas depois o próprio Eliseu abriu a porta e falou com eles assim: amanhã, por esta mesma hora, a mesma hora que o homem estava lá, por esta mesma hora, vai haver um ciclo de farinha e um ciclo de cevada na porta de Samaria para o povo se alimentar. Aquele capitão da guarda, ele não acreditou nas palavras do profeta. Ele disse: nem se Deus mexeu com a pessoa errada, não mexeu, gente? Brincando com Deus? Se Deus é capaz de fazer todas as coisas, Deus é o rei, é o Deus do impossível. Ele disse: nem se Deus abrisse uma janela no céu, não haveria comida aqui na Samaria. Porque a situação era caótica. E ele desafiou a pessoa errada, desafiou o Deus de Israel. E aí, quando ele falou isso, Eliseu, tomado de grande autoridade, disse para ele: você, porém, vai ver, mas não vai comer. Aleluia. E é sobre esta palavra que eu quero pregar essa noite. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero que você diga para o seu irmão com autoridade. Olhe para o seu irmão com cara de profeta e diga: hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Assobiando, eu vou mandar uma aleluia. Hoje é dia de boas novas. Aleluia. Hoje é dia de boas novas. Aquele povo estava morrendo de fome. Aquele povo estava completamente assolado, completamente sem esperança nenhuma. Não tinha mais esperança para aquele povo. Eles estavam só esperando a morte chegar. Eles estavam só esperando a morte chegar. Mas Deus, Ele é o Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. Por mais que Israel muitas vezes faziam coisas que desagradavam a Deus, a misericórdia do Senhor era sobre o povo dele. Assim como a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. Por mais que trilhamos caminhos errados,